Ibn Tufayl, o muçulmano que ensinou o Ocidente a pensar. Sem dúvidas, muitos filósofos, cientistas e polímatas muçulmanos no geral foram capazes de deixar marcas nas ciências do Ocidente, cujo rendimento filosófico e científico só pôde ser maximizado na Renascença com o resgate dos clássicos greco-romanos, feito através de traduções e fontes árabes. Um desses polímatas de grande influência foi o filósofo andaluz Abu Bakr ibn Tufayl, também conhecido pela latinização de seu nome Abu Basir. Atuando no século XII, ele foi responsável por influenciar a literatura e, por conseguinte, o imaginário e a filosofia do Ocidente durante a Idade Moderna e o Iluminismo, além de possivelmente até mesmo o movimento religioso inglês. Nascido em Guadix, a poucos quilômetros de Granada, no Al-Ándalus, na Península Ibérica, Ibn Tufayl foi educado por outro renomado polímata e filósofo chamado Ibn Bajjah, conhecido no Ocidente por seu nome latinizado Avenpasse. Um prodígio, quando adulto, Ibn Tufayl tornou-se o vizir do califa almohada Abu Yaqub Yusuf. Ibn Tufayl era um membro incorrigível dos Ahlul Falsafa, ou o povo da filosofia, isto é, que viam na filosofia clássica uma das chaves para compreender o Islã. Ibn Tufayl era leitor assíduo de Platão e Aristóteles, seguidor da corrente avicenista, idealizada por Ibn Sina ou Avicena, do assim chamado neoplatonismo aristotélico islâmico, além de ser influenciado também por Abu Nasr al-Farabi, outro filósofo fundador da corrente farabista. O tamanho que sua influência teve, no entanto, contrasta com o número de suas obras que sobreviveram, um livro de 70 páginas e 3 poemas, nada mais. Esse livro, no entanto, seria um dos mais influentes já escritos e divulgados. Segundo o The Guardian, ele é o livro de língua árabe mais traduzido depois do Sagrado Alcorão e das Mil e Uma Noites. Seu nome é Rei Ibn Yaqzan, que em árabe significa, numa tradução livre, vivo, filho do despertar. Nele, o autor narra a história de Rai, vivo, um menino nascido por geração espontânea ou abandonado por sua mãe, que chega a uma ilha onde é criado por uma gazela sem qualquer contato humano. A história gira em torno do desenvolvimento de suas faculdades intelectuais através de experiências, seguindo o esquema de 7 septênios, período de 7 anos, baseando-se nos preceitos da metafísica e filosofia islâmicas. Nos seus primeiros 7 anos, Rai é criado por uma gazela, que o alimenta e protege como se fosse sua mãe. O menino vai crescendo entre os animais no mundo natural e nota as diversas desvantagens de seu corpo, desprotegido e sem armas em comparação com outros seres. Para resguardar-se, fabrica para si mesmo uma roupa de folhas que, no entanto, continuamente secam e caem. Ao completar o primeiro septênio, que no Islã é quando a criança atinge a responsabilidade espiritual, morre a gazela que se fazia de mãe para Rai. O menino de 7 anos, consternado, examina o corpo dela a fim de encontrar a fonte do mal que provocara sua morte. Não achando o mal no corpo, infere disso a existência da alma. Dos 15 aos 21 anos de idade, Rai adquire o conhecimento da técnica, passa a examinar todas as várias espécies animais, vegetais e minerais, conhece também o fogo, melhora as suas condições de vida, fabricando diversos utensílios úteis para o seu dia a dia, domestica animais para o seu uso e os caça apenas quando seu número é suficiente para que não sejam extintos. No quarto septênio, Rai obtém o conhecimento teórico, medidas sobre a essência da matéria e seus diversos estados e atributos, estabelece a forma e a extensão como atributos da matéria, esboça-se em seu pensamento uma vaga ideia de um criador da forma. No quinto septênio, Rai Ibn Yaqzan observa o céu e seu movimento. Ocupa-se com uma dúvida: seria o universo algo que sempre existiu ou teria começado a existir em certo momento a partir do nada? Por raciocínio, chega à conclusão da existência de um ser absoluto, criador do universo, a causa da qual a criação é a consequência. Investiga e descobre os atributos desse ser absoluto. No sexto septênio, tendo conhecido Allah, o filósofo autodidata passa a refletir sobre a essência humana e suas particularidades, sua própria essência e sobre a essência do Ser Supremo. No sétimo septênio, Rai compreende que possui uma parte semelhante aos animais, uma parte semelhante aos corpos celestes e uma parte semelhante ao Ser Supremo. A partir daí, começa a praticar exercícios em busca da união mística com Allah. Atinge pelo êxtase este estado último com perfeição, desligando-se e retornando ao mundo físico sensível à vontade. Após ter completado 50 anos e ter atingido o grau máximo de sabedoria, Rai Ibn Yaqzan encontra-se pela primeira vez com um outro ser humano, Asal. Este era um eremita que havia ido para a ilha habitada por Rai para isolar-se da sociedade. Lá, ele conhece Rai e ensina-lhe a linguagem. Logo, Asal percebe que, por via da intuição e da razão, Rai torna-se um grande sábio. Asal relata a Rai sobre a tradição religiosa dos homens e seus aspectos exteriores, e Rai deseja ir ter com estes homens
homens e falar-lhes da via direta de contato com a divindade. Ao sair para viver em sociedade, ele determina que certas armadilhas da religião, a saber, imagens e dependência de bens materiais, são necessárias para as massas, a fim de que elas possam ter uma vida decente. No entanto, as imagens e os bens materiais são distrações da verdade e devem ser abandonados por aqueles cuja razão reconhece que sim. Não sendo bem sucedido em seu intento, Rei e Assal retornam à ilha, onde vivem até o final da vida em êxtase místico. Como podemos ver no conteúdo da obra, ela não se trata de mera história, mas um bem escrito tratado filosófico. E isso não é por acaso. Ibn Tufayl o escreveu como uma resposta à obra à incoerência dos filósofos do Imam al-Ghazali. Sua tese principal é que o ser humano, de bondade inata, pura, preceito islâmico conhecido como fitra, pode desenvolver-se e chegar ao estágio último da existência material, a consciência de Allah, sem ter contato com nenhuma sociedade ou pessoa. Por esse tema que vai além da filosofia convencional que estamos acostumados a tratar no Ocidente, a obra é tida no mundo islamo-árabe como um tratado sufi, mais até do que um tratado de falsa filosofia islâmica. A obra, conhecida quase que apenas no mundo árabe, teve sua primeira tradução para o latim apenas no final do século XV, feita pelo místico e filósofo renascentista italiano Pico della Mirandola. Mas a obra só foi de fato popularizada no século XVII, quando foi trazida ao Ocidente quando, em 1653, um arabista inglês de Oxford chamado Edward Pocock estava perambulando pelo mercado de Alepo, na Síria, em busca de souvenirs para levar à Inglaterra. Um desses souvenirs conseguidos foi nada mais nada menos que uma cópia de Rei Ibn Yaqdhan, que traduziu para o latim como Philosophus Autodidactus, ou o filósofo autodidata. Em 1674, foi feita a primeira tradução do Rei para o inglês, por George Kay, um escocês membro do movimento religioso conhecido como Quakers. Em 1678, temos um indício de uma possível influência, ou pelo menos ponderação sobre, da obra de Ibn Tufayl na teologia do movimento dissidente protestante dos Quakers. Robert Bartley, um conhecido teólogo Quaker, se referindo positivamente ao Rei em seu livro Apology. Em 1779, os Quakers, no entanto, decidem omitir a referência ao Rei nas edições posteriores da Apology de Barclay. Mais tarde, Baruch Spinoza chamaria a atenção para uma tradução holandesa, que mais tarde viria. Em 1697, Leibniz escreveu uma carta a Aben e Kaise, onde se refere ao excelente livro Rei Ibn Yaqdhan, traduzido ao latim por Dr. Pocock. A versão alemã, no entanto, só viria quase 100 anos mais tarde, em 1782, com a tradução de Johann Gottfried Eichhorn, apenas um ano depois de Immanuel Kant publicar o que talvez seja sua magnus opus, Crítica da Razão Pura. Dizem alguns que Kant foi um dos influenciados pelo Rei, uma vez que seu Enigma de Caspar Hausen, que conta a história de um garoto criado por anos num porão, sem nenhum tipo de contato com a sociedade, é nela largado na sua juventude, mas não sabemos se foi pela sua contemporânea versão alemã ou pelas já existentes e circulares cópias latinas. Quando o filósofo inglês Francis Bacon sugeriu que a mente humana fosse prolongada, passada a limpo de qualquer fantasia ou conhecimento como uma tábula rasa, provavelmente estava pensando no Rei de Ibn Tufayl, uma vez que, segundo muitos historiadores, o conceito de tábula rasa que aparece nas narrativas dos ingleses John Locke e Francis Bacon são diretamente inspirados pelo Rei, provavelmente pela tradução Quaker ao inglês ou mesmo pela prévia tradução de Pocock. Como formulado por Locke e Bacon, a mente humana é originalmente uma tábula em branco, que será preenchida conforme o ser humano se desenvolve e interage com o seu ambiente, com outros seres humanos, com a estrutura social e com o conhecimento prático teórico dos livros. Na literatura, em 1719, Daniel Defoe publica o seu Robinson Crusoe, que, inspirando-se tanto no Rei de Ibn Tufayl quanto no caso real do marinheiro escocês Alexander Selkirk, conta a história de um náufrago que tem que sobreviver numa ilha deserta. O Rei também foi importante no mundo judaico, primeiro traduzido por Moshe de Narbonne ao hebraico no século XV. A obra ganhou rapidamente destaque entre os rabinos, especialmente os da França e da Espanha, e, sem sombra de dúvida, encantou Spinoza. As consequências de sua influência em Locke, Bacon e vários outros nomes da filosofia moderna inglesa e, por consequência, a francesa, pode ter sido um impacto indireto muito maior do que apenas limitar-se às ponderações filosóficas dos pensadores modernos e contemporâneos. Em primeiro lugar, influenciou o pensamento liberal inglês com sua ideia de tábula rasa e produziu um imenso debate ao chocar-se com os ideais calvinistas ainda muito presentes na sociedade inglesa de depravação inata do homem. Sua ideia de um ser humano autodidata e autossuficiente
autossuficiente, bom e justo por natureza, sábio por aprendizado empírico, parece-nos ser a grande inspiração do Bom Selvagem de Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Tais palavras ecoam quase que um reflexo da ideia apresentada por Ibn Tufayl, onde o filósofo autodidata alcança a perfeição a despeito de sua própria natureza e rejeita a sociedade humana quando a conhece. As ideias de Rousseau, de natureza boa inata e autossuficiente do homem, serviram de base para seu pensamento republicano e progressista, que, por sua vez, foram a pedra fundamental da Revolução Francesa, que, não é exagero nenhum falar, mudou o mundo através da derrocada da monarquia francesa e da instituição de uma ordem republicana racionalista e moderna, inspirada, em parte, nos princípios russonianos. Além disso, é dito que a obra influenciou direta ou indiretamente muitos outros autores que tiveram influência no Iluminismo, como Voltaire, um dos maiores revolucionários de seu tempo, e Spinoza, cujo pensamento racionalista inspirou a muitos dos deístas e iluministas. Dentre seus influenciados diretos estava um de seus pupilos, ninguém menos que Ibn Rushd, o Averroes, quiçá o maior dos filósofos andaluzes que aprendeu a filosofar com Ibn Tufayl, sendo o pai do averroísmo, importante corrente filosófica europeia. Outro de seus alunos famosos, só que no campo da astronomia, foi o famoso Albitruge, ou Alpetragius, em cuja homenagem uma das crateras da Lua é nomeada. Seu ensaio acabou se tornando uma das fontes principais do empirismo na filosofia ocidental moderna e influenciou muitos filósofos do Iluminismo, como David Hume e George Berkeley. Ibn Tufayl também pronunciou séculos antes o problema de Molineux, proposto por William de Molyneux a Locke, que o incluiu no segundo livro de seu ensaio. Outros escritores europeus influenciados por o filósofo autodidata de Ibn Tufayl incluem Melchizedek Thevenot, John Wallis, Christian Huygens, George Keith e Samuel Hartley. História Islâmica com Mansur Peixoto.